Nós temos a honra de entrevistar o parnaibano Raul Veloso, consultor econômico e PhD, um dos parnaibanos mais ilustres e economistas mais respeitados em contas públicas no Brasil. Doutor Raul, nós agradecemos pelo senhor ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui à TV Costa Norte. A sua vinda à cidade natal, desta vez, se dá pela comemoração dos 90 anos de aniversário natalício do ministro João Paulo dos Reis Veloso, ocasião em que o senhor vai proferir uma palestra sobre a memória do seu irmão, homenageado pelo Sesc Piauí. Em linhas gerais, qual o legado do Dr. João Paulo que o senhor vai refletir nesta palestra? Boa tarde. Boa tarde. Nesta palestra, a minha ideia é destacar dois pontos importantes das coisas que aconteceram mais recentemente e que estão fortemente associadas a um esforço muito grande que ele fez durante o seu período como ministro do Planejamento, de reduzir a dependência brasileira a divisas, a dólares. Esse esforço só veio se completar muitos anos depois. Nessa área em que ele atuava, realmente, o horizonte de tempo é um horizonte de tempo mais longo do que as pessoas costumam tratar, principalmente quando estão nos governos. Nos governos, a maioria das pessoas quer obter rápidos resultados até para poder se manter no poder. Mas essa não era a forma como ele via. Ele queria resolver problema, não importa o tempo que isso poderia levar. O Dr. João Paulo falava muito sobre planejamento, eu acho que era um grande legado também dele. Eu gravo muito bem esse termo, e é uma coisa que falta hoje em dia. O que falta, quando ele se referia a planejamento, ele estava se referindo a planejamento de médio e longo prazo. É que normalmente você pode ter um planejamento de curto prazo, mas normalmente planejamento é médio e longo. E tem efeitos que só se obtém, como eu estava falando, como a redução da dependência externa do país, você só consegue num período mais longo do que as pessoas gostariam de ter. As pessoas vão poder prestigiar hoje na palestra do Sesc e a gente vai deixar mais o tema até para as pessoas que vão prestigiar tanto presencialmente como também virtualmente. Doutor Raul, o senhor como um grande observador do cenário econômico nacional, que leitura o senhor faz do Brasil de hoje? Com taxa de desemprego de mais de 14%, aumento da taxa de pobreza, combustível e supermercado em alta, e aí em detrimento de indicadores de crescimento do produto interno bruto, que é o PIB, que é mais resultado das grandes exportações. Eu acredito que para crescer, a gente tem que crescer para todos os lados. E aí eu lhe pergunto, como gerar oportunidade para todos? Pois é, aí o que nós não estamos tendo é o efeito de uma progressão natural da economia, porque esta foi interrompida por conta, como todo mundo sabe, da pandemia. E, infelizmente, o nosso governo não agiu pelo melhor caminho para lidar com a pandemia. E, às vezes, o próprio governo faz propaganda de resultados que estão aparecendo, mas que são propagandas errôneas. Na verdade, não tem resultado recente de crescimento da economia que seja possível de ocorrer de forma efetiva e real. Na verdade, há um jogo de divulgação de estatísticas que não refletem a real situação. Nós estamos crescendo pouco, porque nós fizemos um mau tratamento da pandemia. A pandemia isola as pessoas, a atividade econômica acaba caindo naturalmente e, por conta disso, nós ainda não conseguimos voltar ao que éramos antes da pandemia. E é isso que precisa acontecer. Precisamos acelerar a vacinação. Na verdade, é uma coisa realmente bastante simples. Trata-se de acelerar a vacinação. Só que para acelerar a vacinação, era preciso ter programado e, de fato, criado, construído um bom programa de vacinação, que infelizmente nós não fizemos. Então vamos ter de esperar mais tempo.
E aí a gente voltará ao normal. As pessoas que você mencionou, que precisam se beneficiar da recuperação econômica, vão acabar se beneficiando. O país tem uma boa situação, ele infelizmente só tem sido mal gerido, seja por este, seja por outro. De forma bastante pontual, que erros e acertos do governo Bolsonaro o senhor vê nesse setor econômico? Pois é, o grande erro foi não cuidar direito do ataque à pandemia, entendeu? Então, isso é o grande erro, que nós ainda estamos pagando por ele, porque a vacinação, você vê, só para dar um exemplo, para contrastar, nos Estados Unidos foi anunciado ontem ou anteontem, Nova York, por exemplo, estão pagando $100 para a pessoa se vacinar. Aqui no Brasil, a gente pode ter vacina numa quantidade razoável, mas não consegue colocar isso em prática. Nós precisamos, de fato, conseguir mais vacinas. Este é o grande erro do governo atual. Esse é o primeiro. O segundo grande erro é porque antes da pandemia, nós estávamos trilhando uma rota inadequada para o país, que era a rota que eu, para dizer a verdade, nem sei como chamar, que o atual ministro da Economia, junto com o presidente da República, estavam trilhando. Era uma rota que não levava a crescimento e não levava à remoção de certos obstáculos que ainda estão por aí. Então, seja o que era antes da pandemia, seja por conta da pandemia, nós precisamos dar uma virada, uma reviravolta na forma de atuar em relação à economia. O senhor tem experiência profissional de ter passado por várias crises e também retomadas econômicas no Brasil. Como que o senhor classifica esse momento atual? Nós estamos melhores ou piores em relação a outros momentos que o Brasil viveu? Pois é, aí eu vou lhe dizer que é interessante eu citar o que eu vou falar à noite um pouco, que é o seguinte, que é a grande realização que decorreu do esforço que meu irmão comandou lá atrás, que é nos livrar de uma forte dependência de dólares. Tendo nos livrado dessa forte dependência, hoje nós acumulamos, nós que vivíamos mendigando dólares, nós temos quase 400 bilhões de dólares de reserva. Você não imagina como isso facilita a gestão da economia. O que acontece? A gente não precisa, por exemplo, ter dívida pública em dólar. A nossa dívida pública é tudo na moeda local. Não sendo em dólar, eu não me sujeito aos estrangeiros chegarem e dizer: eu não vou refinanciar a tua dívida, portanto, você vai ter de aumentar teu sacrifício. Isso não ocorre no Brasil, porque não há ninguém com papel do Brasil escrito em dólar, como há, só para fazer o contraste, na Argentina. A Argentina é uma eterna dependente de colocação de título do seu governo no exterior e, portanto, ela não tem margem de manobra para fazer a sua economia girar mais. Nós temos dólares, podemos fazer muito mais do que nós fazíamos, não precisamos de ter taxas de juros tão altas como vínhamos tendo, porque para ter taxa de juros alta é para não deixar o estrangeiro sair. Ele não está aqui, então não precisa não deixar ele sair. E, em segundo lugar, é para que ele não venha aqui nos impor, para poder rolar a nossa dívida, se ela existisse, nos impor uma política de subida de juros, que vai desacelerar a economia e desempregar mais gente. Nesse sentido, nós estamos bem. Só precisamos acabar de fazer a vacinação, tenho de insistir, e mais, fazer uma gestão moderna, não a gestão antiquada, que simplesmente diz: vamos cortar gasto do governo. Essa é a gestão que está aí. Não é necessário fazer isso. O mundo já percebeu que existe um papel importante para os governos desempenharem. E aqui no Brasil, nós precisamos fazer isso. O governo tem de agir com qualidade, fazer as mudanças, como na Previdência, por exemplo, só ele pode fazer. Ele tem de melhorar a sua gestão de qualidade,
investir muito mais, expandir a infraestrutura, que é isso que nós precisamos fazer, e por aí o país pode crescer com aumento da produtividade e muito mais. Doutor Raul, como que o Piauí tem se encaixado nesse cenário nacional? O senhor tem visto crescimento, tem visto estabilidade? O Estado ele tem se encaixado dentro de um ideal de desenvolvimento? O Brasil, o Piauí, tem algo que reflete muito, vamos dizer, a cara mais geral e maior do Brasil, que é uma concentração que existe aqui de recursos naturais que permitem o Estado ter um papel muito relevante na produção e exportação de commodities agrícolas e minerais. Isso é uma descoberta de pouco tempo. Piauí está muito bem nisso. Ele vai ser um grande exemplo de como um Estado, que era sempre visto como situação difícil, pobre, etc., poder fazer aquilo em que o país é bom, que é produzir e exportar commodities. Outra coisa é a parte de energia, que nós estamos dando show em relação ao que éramos e o que outros são e o que nós poderíamos ser se nós não tivéssemos tomado certas iniciativas. A energia limpa que vem do Piauí hoje é mais do que suficiente para atender às necessidades locais e exportar para o resto do Brasil. Estou falando de energia. Sim. Outra coisa, o Piauí é um exemplo em gestão fiscal. Hoje o governador Wellington tem uma gestão que é da melhor qualidade, porque ele está atacando o problema central de todo o setor público brasileiro, que é o problema previdenciário. E ele está fazendo, a meu ver, a melhor gestão desse assunto dentro dos estados e dos municípios brasileiros. Então, é muito bom para mim chegar aqui, tendo visto o que o Piauí era no passado, e ver agora esses passos que são dados, seja pelas autoridades, seja porque nós descobrimos uma vocação que é a vocação natural do país. O Piauí é só um exemplo. Nós não somos um estado industrializado para viver baseado em produtos industriais. O Piauí é um senhor representante do Brasil ligado a commodities e à energia limpa. É isso que é o grande papel do Piauí. O Piauí tem também se destacado muito na questão das PPPs, as parcerias públicos-privadas. Como que o senhor avalia a funcionalidade das PPPs aqui? É uma parte muito importante, porque o ajuste fiscal que está ocorrendo aqui é para abrir espaço para os investimentos públicos terem como ocorrer. Só que os investimentos públicos, eles podem acontecer em parceria com o setor privado ou isoladamente. E aí é nessa hora que as PPPs são parcelas importantes da solução. Só que no Brasil nós temos pouca experiência na gestão e implementação, seja de parceria, seja de concessões, onde o setor privado atua diretamente em atividades que se originam dentro do setor público. Eu acho que aí também é uma peça importante que eu não havia mencionado do leque de opções que o Piauí acabou embarcando. O senhor é um grande observador. A gente aqui, antes da entrevista, o senhor me disse que retorna aqui a Parnaíba sempre de 1 em 1 ano. Por conta da pandemia, há uns 2 anos o senhor não vinha aqui à cidade de Parnaíba. E é fato que o município de Parnaíba ele vive um novo boom econômico. Ontem mesmo, aqui em entrevista no Jornal da Costa Norte, o doutor Valdeci Cavalcante, vice-presidente da CNC, enumerou uma série de investimentos aqui na cidade. Basta percorrer as ruas da cidade para se ver esses investimentos, mas o que nos falta para que isso se consolide, esse grande desenvolvimento de Parnaíba? Quais os setores que devem ser mobilizados com mais efetividades na sua visão? Eu acho que Parnaíba já é hoje, já foi no passado, muito ligado à indústria extrativista, mas hoje Parnaíba é mais serviços e é uma vocação que me parece natural
serviços sofisticados, como na área de educação, porque ele hoje já é um polo disso. Existem populações, vamos dizer, que hoje estão estruturadas, estabelecidas em volta de Parnaíba, que são uma clientela natural desse setor que já se desenvolveu muito, que é o de serviços educacionais, em que eu vejo uma vocação natural hoje para que Parnaíba se afirme mais. É claro que ela sempre vai poder fazer um pouco de extrativismo, nada acaba de vez, resta sempre alguma coisa. Um pouco das suas antigas vocações vão estar presentes, mas o novo aqui me parece ser na área de serviços e principalmente serviços educacionais. O senhor tem alguma dica, tanto para o setor público quanto para a iniciativa privada, para quem nos assiste agora nesse momento? Para Parnaíba. Pois é, eu acho que em parte é isso, é progredir na ampliação e na melhoria desse tipo de serviço, em que dificilmente tem centros urbanos que consigam competir com Parnaíba, que tem essa, vamos dizer assim, estruturação de uma clientela natural em volta de si. Isso está aí. O que nós precisamos é tornar esse esforço bem mais, cada vez mais sofisticado, mais aprofundado, e o setor público certamente aqui tem um papel de investir, seja diretamente, da mesma forma que o Estado, que o Brasil, resolver seu problema previdenciário, porque infelizmente ele está presente também no âmbito das prefeituras, e Parnaíba é um lugar que faz um esforço nessa direção para obter recursos para investir, além de recursos para investir, incrementar mais parcerias com o setor privado naquilo que hoje seria uma vocação natural da cidade. Doutor Raul, é um prazer dialogar com uma mente como a sua. Eu agradeço a sua disponibilidade para com a TV Costa Norte. Volte sempre. Para finalizar, eu só gostaria de lhe perguntar sobre o seu sentimento de retorno aqui à sua terra natal. O senhor me disse agora há pouco que saiu daqui com 20 anos de idade, deu para viver muita coisa, teve muita história aí nessa vivência cotidiana com Parnaíba. O que traduz Parnaíba para o senhor? Parnaíba é uma coisa, obviamente, mais ligada ao emocional. É a felicidade de estar de volta na minha terra, de ver os progressos, de rever as pessoas, de ver nossas belezas naturais. Enfim, eu fico sempre dividido quando eu penso assim, puxa, essa região do Piauí é tão bonita, tão importante, tem um potencial turístico tão grande e ela é pouco explorada. E às vezes eu penso também da outra forma, mas por isso é que eu chego lá, eu vejo tudo intacto, tudo uma beleza, sem muito estrago, e eu, enfim, revivo a minha infância e juventude com bastante felicidade. Aqui é a hora do coração, é a hora de voltar ao passado e desejar que a população que hoje ocupa aqui tenha as melhores condições possíveis. Doutor Raul, mais uma vez, obrigado, portanto, pela entrevista, pela participação. Boa tarde. Boa tarde.